Olá pessoal, boa tarde a todos. É com imenso prazer que estou dando abertura à sequência de palestras do nosso segundo Congresso Beneficente Online de Enfermagem Estética. Um congresso que já é sucesso, em todo o Brasil para os profissionais estetas e profissionais que almejam ingressar nessa área da estética, onde a gente consegue reunir muitos profissionais de referência na área da estética que vêm contribuir com palestras excelentes, tanto para o conhecimento de vocês, como também em forma de contribuir na nossa causa social. O intuito do nosso congresso é reverter todo o valor arrecadado em alimentos para serem doados às famílias que estão em extrema vulnerabilidade social aqui na cidade de Caruaru, Pernambuco. Essa linda cidade aqui no interior de Pernambuco, que vocês desfrutam também um pouco dessa paisagem aqui da minha clínica. Então, eu sou o Dr. Micael, sou enfermeiro esteta, também tenho algumas especialidades além da enfermagem estética. Sou especialista em obstetrícia, especialista em enfermagem do trabalho e saúde da família. Possuo artigo publicado na revista Nurse, edição portuguesa. O tema do artigo foi o papel do enfermeiro esteta na prevenção, identificação e tratamento do melasma. Também possuo livro publicado na revista, na editora Lidera, intitulado Enfermagem Estética, Conceitos e Técnicas. Esse livro ele está disponível no site da Amazon para quem quiser adquiri-lo. É um livro muito bom, onde nesse livro abordamos todas as descrições técnicas, realizadas pelo enfermeiro, relacionado aos procedimentos que o enfermeiro esteta pode realizar, além de vários conceitos, e revisões bibliográficas relacionadas à atuação do enfermeiro na área da estética. É um livro muito bom para quem quer ter conhecimento, de como o enfermeiro pode atuar nessa área da enfermagem estética, nessa área da estética. Enfim, pessoal, o título da minha palestra é Administração da toxina botulínica tipo A para fins estéticos faciais realizados por enfermeiros. Então, nessa palestra eu vou desvendar conceitos, que comprovam a competência técnica do enfermeiro para a atuação na área da estética, mais especificamente na realização da toxina botulínica para fins estéticos. Antes eu gostaria de discutir aqui um pouco com vocês sobre o processo da dinâmica do envelhecimento. Algo que está atrelado, à nossa aparência, à nossa estética. Do envelhecimento ninguém vai escapar, todos nós iremos envelhecer. É algo comum entre todos os seres humanos. O que a estética agrega mais nesse processo de envelhecimento? O que a estética pode colaborar para melhorar esse processo de envelhecimento? Então, antes de mais nada, nós temos que ver a estética como sinônimo de saúde, porque há muito tempo a estética ela foi vista como forma de vaidade, de luxúria, de algo que não era dada tanta importância, porque é um serviço, são procedimentos que têm um valor, um custo alto, então nem toda a população consegue ter acesso a esses serviços,
E daí então foi visto com esse sinônimo de luxúria e vaidade, porque só aqueles que realmente tinham condições que poderiam realizar esses procedimentos. E a evolução tecnológica, ela veio contribuir de tal forma em que procedimentos que há 10 anos atrás era considerado um procedimento invasivo, né, onde somente quem poderiam realizar realmente eram os profissionais médicos, porque esses pacientes deveriam se submeter a cirurgias. Hoje nós conseguimos proporcionar esse mesmo resultado de forma minimamente invasiva, né? De forma em que o paciente vem para um consultório, realiza uma consulta de enfermagem, o profissional enfermeiro define o diagnóstico estético daquele paciente e, tendo todas as indicações para a realização do procedimento, no mesmo dia o paciente ele se submete ao procedimento. É realizado em consultório, esse paciente vai para casa, segue as orientações e recomendações do profissional enfermeiro, não precisando, muitas vezes, né, em muitos procedimentos, não precisa se afastar das suas atividades rotineiras, do seu trabalho, porque são procedimentos que a recuperação não necessita um repouso absoluto, certo? Então, essa contribuição da evolução tecnológica dentro do campo da saúde proporcionou isso. Então, com isso, deu um leque imenso para que outras profissões pudessem exercer esses procedimentos, pudessem exercer essa área de atuação, essa especialidade. E vejam que interessante. No processo de envelhecimento, né, o enfermeiro ele tem a capacidade de não só melhorar esse paciente esteticamente, mas também como proporcionar mais qualidade de vida a esse profissional. Tá? Esse paciente ele vai estar sendo acompanhado por um profissional que tem uma formação generalística, um profissional que não só vai ver o paciente com aquela disfunção estética, e sim realizar uma consulta em que ele vai conseguir observar, né, e identificar possíveis patologias ou comorbidades naquele paciente, onde esse paciente às vezes não tinha um conhecimento, e daí então o paciente vai começar a realizar um tratamento, vai conseguir muitas vezes, não sendo uma patologia ou uma doença crônica, conseguir curar essa doença. Então, é um profissional, né, um enfermeiro que está altamente qualificado e capacitado para atuar na área da estética. E vendo aqui a dinâmica do processo de envelhecimento, nós vamos entender esteticamente que todos nós temos o mesmo processo de envelhecimento da face, né? As quedas são as mesmas, certo? As rugas basicamente serão as mesmas que irão surgir, tá? Então todos nós vamos ter esse mesmo processo de envelhecimento, porque a nossa face ela é dividida por áreas, tá? Nós temos terço superior da face, terço médio e terço inferior. E em cada terço da face, em cada área, nós vamos encontrar estruturas novas. Anatomicamente, vai ter osso, músculo, pele, gordura, vasos sanguíneos e nervos. E algo que não é falado muito e que é muito importante a gente saber na estética é sobre os ligamentos. Na nossa face também existem essas estruturas chamadas ligamentos, que têm como função ancorar a pele superficial, a epiderme, a algum músculo e ao osso. Então, esses ligamentos, eles são importantíssimos para preservar
o aspecto jovial da face de uma pessoa. Porque o primeiro sinal do envelhecimento não vai ser rugas, não será cabelos brancos, será a flacidez. Tá? A flacidez da pele e de músculo é o que evidencia mais o processo de envelhecimento em um ser humano. Então vamos aqui. Aqui a gente consegue acompanhar no terço superior vários compartimentos de gordura. No terço médio também temos os compartimentos de gordura e no terço inferior também temos. Esses compartimentos são divididos entre compartimentos superficiais e compartimentos profundos. Tá? À direita de vocês temos os compartimentos profundos e aqui à esquerda os compartimentos superficiais. O que interessa a nós esteticamente, o que realmente evidencia a flacidez são os compartimentos superficiais, certo? Vamos entender aqui um pouco mais com essa imagem ilustrativa aqui desse próximo slide. Vejam só. O processo de envelhecimento evidenciado pela flacidez facial, você vai conseguir observar que a sobrancelha é uma das primeiras quedas que nós observamos nesse processo. O normal é essa sobrancelha estar acima da reborda orbitária, acima desse ossinho, né? Que é o osso que ancora o ligamento supraorbital. Tá? Então, essa flacidez da sobrancelha, essa queda da sobrancelha, ela evidencia um sinal de envelhecimento. Tá? Temos a área infraorbital, que quando esse ligamento também está com a perca da elasticidade, não consegue sustentar essa queda, esse compartimento de gordura, que é o complexo de Bichat, e aí ele cede. Cedendo vai formar o quê? O sulco nasojugal, né? E a olheira. Então, também considerado um sinal de envelhecimento, um aspecto de envelhecimento. Temos os compartimentos aqui da região da mandíbula, tá? Que evidencia também essa flacidez desse compartimento que cai sobre o platisma e forma esse famoso bulldogzinho, esse excesso de pele aqui na mandíbula. Então, todas essas quedas elas determinam um envelhecimento facial. Então, o paciente vai estar com as quedas do terço superior, terço médio e terço inferior. Dentro da minha abordagem, né, de enfermagem, quando esse paciente vem para mim, eu vou determinar o diagnóstico de enfermagem para esse paciente. Integridade da pele prejudicada, evidenciada por flacidez tissular. Aí eu descrevo a área em terço médio da face, terço inferior ou terço superior. E aí o meu plano de cuidado será a descrição do procedimento que eu vou realizar, certo? A toxina botulínica, ela age aqui no terço superior. Você consegue suspender com a toxina botulínica, né? É o famoso arqueamento da sobrancelha que a gente consegue proporcionar com a toxina. Essas outras quedas do terço médio e terço inferior, a toxina ela não é eficaz. Nesses casos, tem que ser realizado um conjunto de procedimentos. Aí o profissional vai ter que avaliar se é melhor um fio de sustentação, então um preenchimento. Tá? Às vezes, uma queda, né, da pele, uma flacidez da pele no terço inferior pode ser decorrente da contração excessiva do platisma. Tá? E aí a toxina, nesses casos, é eficaz, porque você relaxa a musculatura e aí você consegue proporcionar o relaxamento dessa musculatura e melhorando aquele aspecto de flacidez. Porém, não é em todos os casos. Tem que avaliar se realmente é a flacidez de pele ou então a tensão muscular evidenciada pela contração excessiva desse músculo.
Aqui temos um estudo de caso, né, uma paciente que veio até a mim para melhoramento dessas disfunções estéticas faciais, rugas dinâmicas e rugas estáticas, mas vamos dar atenção aqui somente às rugas dinâmicas, que é o que está relacionado aqui à nossa palestra, ao tema da nossa palestra. Veja como eu consegui melhorar aqui essas rugas do terço superior da face, somente com a toxina botulínica, né? Nós já tínhamos aqui evidente ruga estática. A paciente aqui está com o músculo em repouso, mas mesmo assim as rugas ficam evidentes, porque de tanto ela realizar essa contração do músculo, a pele ela traumatizou, né? E aí formou esse sulco na pele, esse vínculo. A toxina, quando eu realizo a aplicação correta, vai fazer com que esse músculo não contraia, vai relaxar essa musculatura, a pele não vai ficar tensa, porque o músculo não vai estar tensionando a pele com a contração, e ela consegue melhorar bastante. Não é em todos os casos que a toxina melhora as rugas estáticas, tá? Tem que avaliar essa ruga estática. Por exemplo, se for uma ruga estática muito profunda, realmente a toxina não vai tratar. Ela pode ser um tratamento complementar. Você relaxa a musculatura e em seguida você pode realizar um outro procedimento para melhorar aquela ruga estática. Um preenchedor, tá? Um bioestimulador de colágeno. E aí vai depender da proposta que você vai indicar para o teu paciente. Mas veja a abertura dos olhos, como melhorou a flacidez aqui, ó. A sobrancelha mais arqueada, os corrugadores mais relaxados, tá? Deu um aspecto da paciente estar menos cansada, né? Porque esse corrugador, quando ele está muito contraído, ele origina aquele sulco aqui no músculo próximo, né? Aquela ruga estática aqui, que é causa de bastante desconforto estético em muitas pacientes. Então, relacionado a isso, a gente vê o quanto a modernidade, né, a evolução tecnológica contribuiu para que nós, enfermeiros e também tantos outros profissionais, pudessem, né, se capacitar nessa área da estética para poder estar proporcionando mais qualidade de vida à população. A gente tem o conhecimento, temos a capacidade, temos o respaldo do nosso conselho para atuar com esses procedimentos de forma minimamente invasiva. Temos que entender que o processo de envelhecimento não acontece só de forma extrínseca, ou seja, com fatores externos. Temos também que ter o conhecimento que muitas pacientes, né, eles conseguem envelhecer mais rápido, né, apresentar disfunções estéticas que caracterizam o envelhecimento de forma mais rápida, devido aos seus maus hábitos. Tá? Eu me refiro a maus hábitos alimentares, maus hábitos de não praticar exercício, ser um paciente sedentário. Tá? Dois fatores que contribuem muito para o envelhecimento também está relacionado à oxidação e à glicação das células. Tá? A oxidação decorrente de radicais livres que fazem uma verdadeira bagunça no nosso organismo, desemparelhando as nossas células, tá? Fazendo com que as células funcionem mal, né? Porque ela rouba um átomo de cada célula, os radicais livres, então faz com que a célula tenha um mau funcionamento. E aí, quando faz isso, por exemplo, com um fibroblasto, o fibroblasto ele não vai estar com a capacidade aumentada, né, ideal que ele tem de estar sintetizando o colágeno e a elastina. Então isso vai contribuir para uma flacidez de pele bem mais acelerada.
O outro fator, que é a glicação decorrente de alimentos muito doces, é o paciente que gosta de comer muito doce, a glicação ela consegue quebrar o colágeno, a molécula do colágeno. Então, é pior ainda do que a oxidação. Porque a oxidação ela faz com que essa célula funcione, mas funcione em menos quantidade, né? Em menor quantidade. Já a glicação não, ela destrói por completo as células, né? Fazendo com que essas células se quebrem e aí paralisa o seu funcionamento, né? Definitivamente. Então é pior ainda. Então quem gosta de se alimentar de alimentos muito doces, eu aconselho que vá cortando o açúcar, vá cortando esses alimentos doces, para que você consiga preservar mais o rejuvenescimento do seu corpo. E nossa saúde e aparência, ela depende de 3 fatores, basicamente. A anatomia da beleza, que a gente vai ver isso mais adiante, tá? Existe uma anatomia específica da beleza, que foi determinada, que todo mundo fica mais belo, tá? Fica com uma aparência melhor, se a gente seguir esse passo a passo da anatomia da beleza. Você consegue deixar o paciente mais harmônico, tá? E conseguimos proporcionar isso com procedimentos minimamente invasivos, tá? A gente não precisa cortar, não precisa suturar, não precisa fazer cirurgia, somente com procedimentos minimamente invasivos realizados em consultório. A bioquímica do metabolismo é fundamental a gente entender sobre isso. A bioquímica do metabolismo ela está relacionada a tudo que a gente se alimenta. Tudo que a gente consome como fonte de alimento é determinante para a nossa saúde, assim como também a nossa função hormonal. Nossos hormônios eles precisam estar em quantidades ideais para que o nosso corpo funcione bem. Quem controla o nosso corpo, todos os sistemas, são os hormônios. Então, devemos dar bastante atenção também à nossa função hormonal. E a complementação nutricional, né, e hormonal, claro, que também contribui bastante. Muitos alimentos a gente às vezes não consegue consumir a quantidade ideal de nutrientes que o nosso corpo necessita. Então, por isso essa importância de ter essa complementação nutricional, para contribuir para o nosso corpo funcionar corretamente. As bases anatômicas da saúde e da beleza, elas são iguais tanto para o homem quanto para a mulher. Tá? Todos os sexos, todos os gêneros vão envelhecer semelhantemente. Tá? Por quê? Porque flacidez de pele, flacidez de músculo, rugas, né? Todas essas disfunções estéticas, elas são predominantemente determinantes, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Embora a gente saiba que nas mulheres algumas disfunções estéticas têm uma incidência mais elevada por decorrência da função hormonal, né? Muitas disfunções estéticas já foi comprovado que existem receptores, né, que conseguem identificar quando o estrogênio está alterado na mulher. Por exemplo, o melanócito. O melanócito é uma célula de defesa responsável pela síntese da melanina, né, do pigmento que dá cor à nossa pele, ao cabelo e aos olhos. Então, quando esse hormônio feminino está em valores altos, né, elevados, essa célula ela identifica isso como uma agressão, né? Por ela ser uma célula de defesa, ela acredita-se que tem alguma coisa errada no corpo. E a forma de defesa dela é produzir a melanina. Então, por isso que o melasma
ele é mais evidente em mulheres do que em homens. Esse é um dos fatores, tá? Porque o melasma tem etiologia multifatorial. São muitos fatores que podem determinar o surgimento dessa mancha. Mas aqui a gente consegue observar, as quedas são as mesmas, tá? Queda da sobrancelha sobre a reborda orbitária, queda do complexo da pálpebra inferior, né, evidenciando o sulco nasojugal, queda do complexo de Bichat, evidenciando o sulco nasogeniano, queda do platismo, evidenciando a flacidez sobre a mandíbula, queda do canto da boca, formando essa linha de marionete, e a queda da ponta do nariz. Então, todas essas quedas são evidentes, veja aqui, tanto no homem quanto na mulher. Olha o homem aqui também. As mesmas quedas, olha só. Então, esse processo de envelhecimento, ele acontece naturalmente, né? O que é que a estética traz de benefício para isso? Nós conseguimos retardar esse processo. Quando o paciente ele procura um consultório ou uma clínica de estética, nós conseguimos retardar esse processo de envelhecimento. Quando o paciente ele vem em uma idade jovem, né, 28 anos, 30 anos, isso é bom porque ele consegue prevenir, né? A aplicação da toxina botulínica, ela também pode ser realizada de forma preventiva. Não precisa o paciente estar já com a ruga estática para realizar a toxina, não. Se ele é um paciente que é muito expressivo, né, e a sua face, as áreas da face ainda não marcaram, ele tem a indicação de já estar fazendo essa toxina botulínica para melhorar o aspecto da pele e também prevenir as rugas estáticas. E qual é o primeiro sinal do envelhecimento? Isso eu já falei. O primeiro sinal são as quedas, é a flacidez, né, que é causada pela ação dos músculos depressores, a gente vai ver isso também. E também é importante entender do ponto de vista estético, é a gravidade também. A gente tem isso que também é contra a nossa jovialidade funcional. A gravidade por si só vai puxar tudo para baixo, né? Então, esses procedimentos que relaxam esses músculos depressores já vai ser uma ótima indicação, né, para evitar esse processo de envelhecimento. Aqui as 7 quedas centrípetas da face, né? Todo mundo vai ter essas quedas. Passou dos 30 anos, você vai ter ao menos 2 quedas, tá? Que foi aqui, as quedas que eu já citei aqui, ó. Queda 1, queda da sobrancelha sobre a reborda orbitária. Queda 2, queda do complexo da pálpebra superior sobre os cílios, formando aquela pelezinha caída sobre os cílios. Queda 3, queda do complexo da pálpebra inferior, formando o sulco nasojugal e a olheira. Queda número 4, a queda do complexo de Bichat, formando esse sulco nasogeniano. Queda 5 é a queda do canto da boca, evidenciando a linha de marionete, aquela famosa ruguinha estática que fica caindo assim, forma-se, né, de forma vertical, né, no canto da boca. Queda 6, a queda do platisma, né, do compartimento de gordura que fica sobre o platisma, sobre a reborda da mandíbula, formando aquele bulldogzinho. Queda 7 é a queda da ponta do nariz. Tá? O nariz também fica com a pontinha caída. Então, todas essas 7 quedas, nós conseguimos melhorar, né, tratá-las com procedimentos minimamente invasivos. Né? Muitos deles com a toxina botulínica. A toxina botulínica vai atuar em qual desses? A queda 1, a queda da sobrancelha. A queda 6, né, quando essa queda 6 é evidenciada pela contração excessiva do platismo. E a queda 7, a queda da ponta do nariz, você consegue melhorar também quando esse paciente tem, você melhorando, né,
na verdade, você vai aplicar a toxina no músculo depressor do nariz, que fica aqui no centro. Muitas vezes o paciente, quando está falando muito excessivamente, esse músculo depressor ele vai puxando a pontinha do nariz para baixo. Então, quando você relaxa ele, o nariz ele vai dar uma empinadinha, porque esse músculo não vai estar mais contraindo ele para baixo. Em alguns casos, tem casos que somente o preenchedor para realmente empinar o nariz. Tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado minuciosamente em consultório. Sobre a anatomia da beleza, olha aqui. A barra central da beleza foi desenvolvida para harmonizar a face dos pacientes. Tá? Toda pessoa que tiver essa barra central da beleza harmônica vai ficar esteticamente e aparentemente mais bonito. Tá? Como essa barra da beleza? O mesmo espaço entre as sobrancelhas tem que ser o mesmo espaço entre a asa do nariz, que tem que ser o mesmo espaço do complexo do arco do cupido, que tem que ser o mesmo espaço do complexo da barra inferior do lábio inferior, que tem que ser o mesmo espaço entre o mento. Tá? Então, um profissional que harmoniza essa barra central da beleza, ele consegue deixar esteticamente o paciente mais harmônico. Tá? A sobrancelha, geralmente você com a toxina botulínica, a sobrancelha muito afastada, tá? Você consegue relaxar essa musculatura. Na verdade, quando a sobrancelha está muito junta, muito próxima, a toxina botulínica relaxa os corrugadores e essas sobrancelhas ficam mais distantes uma da outra. Quando esse paciente apresenta essa sobrancelha já muito lateralizada, nesses casos tem que ser realizado a micropigmentação. Tá? A asa do nariz, existe uma técnica com um fio de sustentação, porém tem que ser avaliado se realmente tem indicação ou não. Tá? Quando realmente é aquele nariz negroide, aquele nariz mais avantajado, né? Mais largo, realmente só procedimento cirúrgico, né? Que a gente conhece como alectomia. Porém, sendo um nariz que seja proporcional e que um fio resolva, tem como fazer a inserção de um fio, tá? Para corrigir esse afastamento da asa do nariz. O arco do cupido a gente consegue realizar ele com a toxina. Tá? Existe uma técnica de toxina botulínica no arco do cupido que desenha bem o arco do cupido, certo? E também pode ser realizado com preenchedor. O mento, você também tem como realizar a proporção desse mento com preenchedor. Então essa é a barra da beleza. O profissional tem que ter um conhecimento avançado de harmonização facial para poder proporcionar isso ao seu paciente. As bases anatômicas da saúde da beleza também estão entrelaçadas ao conhecimento anatômico facial. Eu tenho que saber em qual músculo eu vou estar aplicando a minha toxina botulínica. Tá? Eu tenho 18 pares de músculo na minha face e tenho apenas um que é ímpar, que é esse músculo central, o próceros. Os outros todos são pares. Então, terço superior da face, quais músculos eu vou aplicar a toxina? Será no frontal, será nos corrugadores do supercílio, será no próximo? Então eu tenho que saber em qual músculo eu vou estar aplicando a minha substância. Tá? E tenho que demarcar a zona de segurança, porque eu não quero ter complicações com esse procedimento. Tá? Então por isso é importante que esse profissional se aprofunde no conhecimento anatômico, facial, antes de realizar esse procedimento. Importante também que ele conheça, né, não só a anatomia muscular, como também as estruturas nobres, né, a inervação da face, que é muito importante, porque eu tenho que demarcar a minha zona de risco, onde eu não posso realizar a aplicação da toxina, porque ali vai estar
Ali vai ter estruturas nobres como o nervo, né, ramificações de nervos. Uma das áreas que a gente sempre realiza a demarcação, né, que é uma das causas que mais acontece complicação, é a ptose palpebral ou de sobrancelha. Então, quando você realiza, vamos fazer aqui. Aqui eu tenho o meu paciente, certo? Então, nessa margem aqui do corrugador do supercílio, mais lateralmente, subindo para o frontal, aqui vai passar o nervo supratroclear, tá? E aí ele se ramifica aqui na testa. Então eu tenho que dar uma margem de segurança aqui na aplicação da toxina botulínica para evitar paralisar esse nervo e ter uma complicação decorrente da minha aplicação de toxina, né? Então a gente marca uma linha, né, de segurança, uma linha central na pupila, pede para o paciente abrir os olhos, demarca uma linha, tá? E aí 2 centímetros para cima, certo? Eu demarco uma linha na forma horizontal e 2 centímetros para a direita e para a esquerda, tá? Então, essa linha, essa zona aqui, esse quadradinho aqui dentro eu não posso realizar a aplicação da toxina botulínica, porque senão eu posso atingir esse nervo, tá? E causar a ptose palpebral ou a ptose da sobrancelha. Então eu só posso realizar a aplicação nessa área aqui superior à linha, tá? Aqui ao lado. Só não posso realizar ali dentro. Então ter esse conhecimento também dessas estruturas nobres vai proporcionar para você a realização de um procedimento com maior segurança. E a maioria dessas ramificações dos nervos, elas vão se originar do nervo trigêmeo, tá? Então aqui a gente vai ter inervação do nervo trigêmeo para a área temporal, tá? Zigomático, bucal, mandibular e cervical. Então, onde eu for atuar com a toxina botulínica, seja o terço superior, terço médio ou inferior, eu tenho que ter o conhecimento das estruturas nobres que estão nessas áreas, para que eu possa evitar uma complicação. Os músculos, eles são divididos com músculos depressores, músculos elevadores ou suspensores e músculos orbiculares ou esfincterianos, tá? Que são os músculos que têm a capacidade de fechar e abrir toda a estrutura onde ele está inserido. Por exemplo, o orbicular dos olhos, tá? É um músculo esfincteriano, é um músculo orbicular que fecha os nossos olhos e abre. E assim contrai a musculatura e contrai a pele, formando aquelas famosas ruguinhas chamadas de pé de galinha. Tá? Então temos o músculo próxero, que é um músculo depressor, tá? Por isso que puxa as sobrancelhas para baixo, e os corrugadores também. O músculo frontal é um músculo elevador, por isso que as rugas são formadas de forma horizontal, né? A sobrancelha eleva, o frontal eleva a sobrancelha, né? E forma as rugas superficiais sobre a pele. A importância de eu saber isso é que eu vou saber onde eu vou aplicar a minha toxina, tá? Eu tenho que utilizar a minha seringuinha de 100 unidades ou 50 unidades, tá? É importante que vocês realizem cursos além da pós-graduação em enfermagem estética, tá? Tem que ser habilitado com a pós do enfermeiro para atuar com esses procedimentos. A pós tem que seguir todas as normas e exigências da resolução 626/2020, tem que ser uma pós presencial, tem que ter no mínimo 100 horas de prática em procedimentos estéticos. E mesmo assim,
realizem cursos livres extracurriculares. Por quê? Só na pós você não vai conseguir obter o conhecimento avançado para se realizar esse procedimento, tá? É um procedimento que requer muito conhecimento, muita técnica, para você realizar ele com eficácia. Então, o meu músculo frontal, ele é elevador, ele suspende a face, suspende a pele para cima. Então, as fibras musculares do frontal, elas estão de forma convexa, né? A forma horizontal. E aí eu tenho que realizar a aplicação dessa substância, é bem delicada, né? Todo o contexto da aplicação, ele vai contribuir para a eficácia no resultado. Eu tenho que saber para onde as fibras estão direcionadas para eu poder realizar a aplicação dessa substância conforme a direção das fibras. A direção de estudo, né? Se a aplicação é para o lado direito, se é para o lado esquerdo, se a angulação é somente 10 graus, é 45 ou é 90 graus. Então, todos esses detalhes, o profissional ele tem que ter um conhecimento anatômico e um conhecimento específico da técnica para que ele possa proporcionar bons resultados ao seu paciente. Os músculos da face, eles têm uma característica diferente de todos os músculos do corpo, tá? Por quê? Existe uma inserção dérmica das fibras musculares da face sobre a pele, fazendo com que, quando eu contraio um músculo, a pele também contrai junto, diferente dos outros músculos esqueléticos do corpo, como por exemplo o bíceps. Quando eu contraio o meu bíceps, a pele ela não vai enrugar. Quando eu contraio o meu quadríceps, né, a pele não enruga. E na face, todo músculo que eu contrair, a pele ela vai enrugar. Porque existe essa característica de inserção dérmica, né, das fibras musculares sobre a pele. Então, por isso que às vezes... mas eu aprendi que a aplicação no músculo tem que ser sempre 90 graus. Mas na face não é assim, tá? Na face os músculos são bem fininhos. Os músculos do corpo têm várias espessuras. Os da face são os que têm menos espessura. Então, por ter essa característica, né, da inserção das fibras musculares sobre a pele, sobre a derme, uma aplicação de 10 graus você já consegue paralisar o músculo. Em determinados músculos, não são em todos os músculos da face. Então, por isso que você tem que ter um conhecimento, tá, avançado, um conhecimento técnico, científico, com a aplicação da toxina botulínica antes de estar realizando esse procedimento. A classificação das rugas, né, a gente tem uma escala chamada escala de Glogau, onde classifica as rugas em 4 tipos. Né? Tem a ruga que é a grau 1 é quando você só marca a pele, só enruga quando contrai. Grau 2 a pele já fica um pouquinho, não contrai tanto e já marca. Grau 3 já é uma ruga estática, tá? E a grau 4 já é uma ruga estática pré-estabelecida, ou seja, uma ruga estática que para você melhorar aquela ruga vai ter que realizar um tratamento, e não só uma sessão, não só um procedimento. Rugas dinâmicas e ruga estática, aqui a gente tem bem aqui um exemplo disso. Aqui, ó, aplicação de toxina botulínica em terço superior da face e músculo frontal. Aqui a gente vê o antes, né, e o depois. Né, o relaxamento da musculatura e a preservação de quê? Da expressão, porque a sobrancelha ainda levanta. Eu consigo deixar o paciente com expressões ainda. Tá? Tem muito paciente que tem medo de ficar com aspecto artificial, de não ficar com expressões. Mas você tem como proporcionar um resultado natural com a aplicação da toxina botulínica e melhorar as rugas dinâmicas daquele paciente, prevenindo rugas estáticas.
Ruga estática é quando o paciente, olha, não está realizando nenhuma expressão e mesmo assim a ruga está evidente. Sulco nasogeniano, sulco nasojugal, linha de marionete. Então aqui a toxina ela não é eficaz. Aqui tem que ser outros procedimentos. O profissional, enfermeiro e esteta vai ter que avaliar melhor essa paciente, né, para propor qual será o melhor procedimento, qual será a melhor proposta de tratamento para essa paciente. Se vai ser um fio de sustentação, se vai ser um preenchedor, se vai ser um bioestimulador, se vai ser uma radiofrequência, se vai ser um laser. Então, o enfermeiro que estiver realizando a avaliação dessa paciente, ele tenha os recursos disponíveis em sua clínica, ele vai definir o melhor procedimento para tratar essa disfunção estética. O exame físico, importante, né? Nós enfermeiros temos uma ferramenta importantíssima na nossa atuação. Em qualquer interface que a gente venha atuar, a gente tem que utilizar essa ferramenta que é a SAI, né? Quem é enfermeiro sabe, né? Que é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, mesmo na estética, eu tenho que realizar a SAI, eu tenho que realizar minha consulta, eu tenho que realizar minha evolução, os meus diagnósticos, a minha prescrição de enfermagem, o plano de cuidados, tá? Então, tenho que ter o prontuário do meu paciente, certo? Porque é isso que me respalda a atuar de forma autônoma, tá? Dentro do meu consultório de enfermagem ou na minha clínica. Porque o enfermeiro, ele é um profissional autônomo graças à nossa lei do exercício profissional, né? Então, no exame físico, o que é que eu vou avaliar? Seleção do paciente, né? Vou selecionar o meu paciente. Esse paciente, o que é que ele... Quais são as queixas desse paciente? Ele vai me falar na consulta as queixas, eu vou realizar a consulta, tá? Esse paciente tendo indicação do procedimento, aí eu faço a seleção do meu produto, tá? Definição da área a ser tratada, registro fotográfico, aplicação cuidadosa, avaliação do pós-procedimento, tá? Antes dessa avaliação do pós-procedimento, eu tenho que fazer um registro fotográfico. Eu tenho que ter. O registro fotográfico, ele é importantíssimo, ele é um documento que vai fazer com que eu me respalde, tá? Do resultado que eu proporcionei àquele paciente, certo? Então é muito importante você fazer esse registro até para você, não só você demonstrar para o paciente a evolução, né? O antes e o depois, como também para você se respaldar de possíveis acusações que possam ocorrer pelo próprio paciente a você. O paciente dizer que depois do procedimento que você realizou, ele teve uma disfunção estética, por exemplo. Tem pacientes, por exemplo, que todo mundo é assimétrico, né? O que acontece é isso. Só que a toxina botulínica, o que é que ela faz? Você, quando quer arquear uma sobrancelha, você bloqueia o centro e a lateral você deixa livre. Só que antes de você fazer o procedimento na paciente, você já identificou que aquela paciente tem uma sobrancelha mais arqueada do que a outra, tá? E aí, depois da aplicação, o paciente volta para você dizendo que você deixou a sobrancelha mais arqueada, onde, na verdade, ela já tinha aquela sobrancelha mais arqueada, certo? O que acontece? Tem como a gente corrigir isso com a toxina, tá? Mas é importante a gente falar e explicar para o paciente também o que pode acontecer após a aplicação, para que a gente evite qualquer transtorno ou constrangimento ao paciente, tá? E também é importantíssimo as orientações, né? Orientar o paciente quanto aos cuidados pós-procedimento. O exame físico, iniciamos ele com a inspeção, sempre observando a característica dessa pele, o fototipo do paciente. Se esse paciente apresenta
alguma lesão na pele, se ele está fazendo uso de alguma medicação, tá? Tudo isso tem que ser avaliado e descrito em prontuário, para que você fique respaldado. Ao avaliar a pele, não avaliar somente a pele esteticamente, né? Mas também devemos o quê? Tocar essa pele, tá? Avaliar o grau de flacidez dessa pele, avaliar a perda óssea dessa face, tá? Avaliar a flacidez do músculo, porque às vezes o paciente ele vem para você achando que o procedimento que você vai realizar vai resolver a queixa dele, né? Na verdade ele está se queixando, por exemplo, de uma flacidez que está evidenciando já rugas estáticas do canto do olho, tá? E a toxina por si só não vai ser suficiente para melhorar todas essas disfunções estéticas. Então é importante você realmente saber o que é que esse paciente quer, o que é que ele quer proporcionar para ele, o que é que ele vem em busca de melhorar o quê. Porque você vai saber identificar, né, todas essas disfunções que ele apresenta, definir o teu diagnóstico estético e propor para ele o que realmente vai ter eficácia, né? Às vezes não vai ser só uma toxina, vai ter que ser um preenchedor também, vai ter que ser um fio, vai ter que ser um tratamento de peeling químico para clarear manchas, para melhorar a qualidade da pele. Então nunca ficar só preso a um único procedimento, ao que o paciente só vem em busca, às vezes porque escutou alguém falar, viu na televisão, mas não sabe ele que aquele procedimento não vai proporcionar isso, certo? Vamos ver agora aqui, deixa eu fechar aqui. Além disso, devemos ficar atento para a forma da face, né? As proporções dessa face, tudo isso a gente tem que observar, certo? Então, o auxílio de um espelho, quando você estiver realizando esse tratamento, essa avaliação, é importantíssimo para o paciente, porque o espelho ele vai fazer com que você, além de você estar vendo o que você quer realizar, você está demonstrando para o paciente, certo? Então deixa eu só colocar essa tomadinha aqui, que o notebook está descarregando, para a gente dar continuidade. Então pessoal, vamos lá. A avaliação, pessoal, ela é crucial. Quando o paciente ele senta na cadeira do seu consultório para você realizar a sua abordagem de enfermagem, né? É importante porque esse paciente, você tem como vender esse procedimento para ele. Você tem que ser um bom vendedor também, tá? Além de ser um bom vendedor, você tem que ter ética profissional, tá? Não vai vender o que o paciente não tem indicação, porque lá na frente você perde. O paciente ele não vai ter resultado que ele gostaria de ter e você futuramente não vai conseguir crescer profissionalmente dessa forma, tá? Então sempre ser um profissional ético, isso é muito importante. Na avaliação das rugas, a gente tem que saber como essa ruga está distribuída na face, a extensão dessas rugas e também a profundidade, tá? Porque, como eu disse, temos dois tipos de rugas, dinâmicas e estáticas. Uma ruga estática eu não vou conseguir tratar ela só com a toxina botulínica, tá? Mas eu consigo associar a toxina a outro procedimento. A toxina ela vai relaxar essa musculatura, então de certa forma ela previne que aquela ruga estática se torne mais profunda ainda, tá? Mas eu também preciso melhorar o aspecto daquela ruga, atenuar mais aquela ruga com outros procedimentos.
As expressões faciais, eu devo sempre pedir que o paciente faça as expressões faciais para que eu realize a demarcação das áreas que eu vou realizar o procedimento, tá? Peço que o paciente fique sorrindo. Onde é que eu vou demarcar? No cantinho do olho, tá? Aqui também tenho que dar uma margem de segurança antes da aplicação, porque a região orbicular ela é muito vascularizada. Então a minha zona de segurança vai fazer com que eu evite complicações, evite qualquer hematoma, né? Evite, por exemplo, deixar o cantinho do olho com edema, certo? Então, a zona de segurança que eu vou demarcar é para que eu evite essas complicações. Observar sempre as assimetrias, registrar com registro fotográfico, tá? Todas as expressões da paciente. Pede para elevar a sobrancelha, para a gente demarcar a região da testa. Pede para contrair as sobrancelhas para demarcar os corrugadores e o próximo. Tá? E as principais características na avaliação que eu também tenho que ver é o grau de reabsorção óssea, perda de volume subcutâneo, frouxidão ligamentar, lembra dos ligamentos que eu falei? Alterações gravitacionais e flacidez cutânea. Tá? Tudo isso eu tenho que saber avaliar antes de indicar um procedimento ao paciente. Certo? Lembre-se, a técnica ou procedimento ele é fácil de realizar. Porém, o mais difícil é o diagnóstico estético. Por quê? Porque se você sabe realizar a técnica, mas não sabe realizar o diagnóstico estético, você vai realizar a técnica adequada, mas não vai proporcionar resultado. Entendem a diferença? Então, primeiro eu tenho que saber o diagnóstico estético. Será se realmente esse procedimento vai ser eficaz para essa disfunção estética que a paciente apresenta? Então, isso é essencial, né? É o primeiro passo que o profissional tem que saber bem fazer esse diagnóstico estético. Tá? O mapeamento da face, eu vou demarcar toda a face, todas as áreas que eu vou realizar o procedimento. Aí eu vou lá, demarco a face, né? Demarco a face do paciente e realizo o procedimento. Os diagnósticos de enfermagem, a SAI, tem que existir a SAI. Tá? Olha só, tem alguns aqui que eu coloquei, né, para que vocês vejam como ele se relaciona à área da estética. Risco de sentimento de impotência evidenciado pelo envelhecimento, integridade da pele prejudicada evidenciado pela circulação prejudicada, ou pela flacidez tissular, tá? Flacidez muscular, distúrbio na imagem corporal relacionado a trauma caracterizado por mudança no envolvimento pessoal, risco de baixa autoestima situacional evidenciado por distúrbio na imagem corporal. Então nós temos muitos diagnósticos de enfermagem que podemos, né, utilizar como respaldo da realização dos procedimentos estéticos, certo? Então é por isso que a SAI, é importante você realizar a SAI, porque ela te respalda. Ela respalda o enfermeiro a atuar dentro da área da estética. Quem é enfermeiro sabe que os diagnósticos de enfermagem, eles existem antes mesmo da gente ter a nossa resolução que respalda a atuação na área da estética. A estética é nova, é muito recente na enfermagem. Ela surgiu em 2016. A primeira resolução, a 529, foi regulamentada em novembro de 2016. Então, os diagnósticos de enfermagem já tem décadas que a gente trabalha com eles.
E, de fato, a aplicação da toxina botulínica. A gente vai ver agora um breve histórico. A toxina botulínica, né, ela originalmente ela é desenvolvida a partir da bactéria Clostridium botulinum, né? O professor Evan Emerson, em 1895, observou que após os membros visitantes de uma casa noturna lá na Bélgica morreram após consumirem alimentos que estavam contaminados por essa bactéria, que ele descobriu depois que era por essa bactéria, a Clostridium botulinum, que causa também a doença do botulismo, tá? Lembrando que a toxina botulínica não causa essa doença, tá, pessoal? Ela é purificada, tá? Então ela causa o relaxamento da musculatura, o mesmo efeito da doença, só que não causa a doença. Um breve histórico aqui da toxina, tá? Desde 1870, tá? Que cientistas vinham estudando essa toxina para fins de medicina, tá? Para fins de guerra. Por quê? Porque a toxina botulínica ela é uma arma muito potente, tá? Você consegue o poder, né, a eficácia mortal da toxina ela é enorme, certo? Porém, não precisam se assustar, porque para fins estéticos a gente não chega nem a 10%, eu acho que nem a... Na verdade, vamos colocar 10%, a gente não chega nem a 10% da dose tóxica que é considerada, né, para uma pessoa. Porque para fins estéticos, no máximo, na face, você vai utilizar aí umas 45 unidades. Tá? Eu nunca cheguei a usar 50 unidades em nenhum paciente. Vamos lá, 45 unidades na face para fins estéticos. Unidades, tá, pessoal? Não é nem meia ml. A dose tóxica dessa substância é considerada aproximadamente 2.000 unidades, certo? Então, não chega nem perto, né? Então, é bastante segura a toxina botulínica para fins estéticos, certo? A toxina, ela já, como vocês viram aqui o breve histórico, ela já é estudada há muito tempo, desde 1870. Porém, para fins estéticos, é muito recente. Ela foi aprovada somente em 2001 pelo FDA, né, que é como se fosse a Anvisa aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Foi aprovada somente em 2001, né, para fins estéticos, para tratar rugas de glabela. Né. Um casal de médicos, o casal Carruthers, né, um é oftalmologista e a outra é dermatologista. Ao realizar a aplicação, né, da toxina botulínica para tratar estrabismo nos seus pacientes, um desses médicos observou que o paciente retornava sem as rugas no orbicular dos olhos. Então foi a partir daí que ele começou a pesquisar mais e se aprofundar nos estudos, né, para fins estéticos da toxina. Tá? Hoje, atualmente, existe 10 tipos de toxina no mundo, tá? Hoje nós temos 10 tipos de toxina botulínica no mundo, né, que já foram descobertas. Porém, para uso clínico, somente 2 são aprovadas, que é a toxina botulínica tipo A e tipo B. A tipo A é aprovada aqui no Brasil, que é a que a gente conhece, e a tipo B é aprovada nos Estados Unidos. Tá? Para uso clínico experimental, nós temos 3 tipos, que é o tipo C, E e F. Tá? E todas têm o mesmo mecanismo de ação, que é inibir a liberação da acetilcolina na fenda sináptica. Né? Ou seja, bloquear a liberação da acetilcolina pela vesícula, tá? E aí fazer com que o músculo não paralise. O mecanismo de ação de todas são idênticos.
E para que serve a aplicação da toxina botulínica? Onde eu posso realizar ela? Ela é utilizada para fins estéticos, para rugas dinâmicas, tá? Rugas de expressões. O efeito da aplicação dura em média de 3 a 6 meses, tá? E eu posso estar realizando uma nova aplicação a cada 4 meses, certo? O mecanismo de ação da toxina no músculo é aquele que eu falei, tá? Você aplica a toxina dentro do músculo. O que é que essa toxina? Ela vai se ligar à vesícula de acetilcolina, tá? E ela se ligando, ela inativa a essa vesícula, a não permitir que ela libere a acetilcolina para transmissão, né, de dentro da fenda sináptica para a placa motora do músculo. Então, fazendo isso, a toxina ela é imediata e irreversível, tá? Porque dentro daquela fenda sináptica, daquele nervo, nunca mais aquela fenda sináptica vai permitir que o neurotransmissor seja fundido à placa motora. O que acontece? Acontece isso aqui, ó. Veja só. Após 3 ou 6 meses, que é o tempo de duração da toxina, não é o tempo, a gente fala em tempo de duração do efeito, mas não é o tempo de duração do efeito da própria toxina, e sim o tempo que leva para o nervo produzir uma nova ramificação, um novo ramo nervoso, para que novamente possa ser liberado o neurotransmissor acetilcolina na placa motora e esse músculo voltar a contrair novamente, certo? Então é isso que acontece. Temos algumas contraindicações para esse procedimento, né? Temos as contraindicações absolutas e relativas. Entre as absolutas nós temos a hipersensibilidade, a substância, a presença de infecção local, gestação ou amamentação, tá? E a hipersensibilidade à ovoalbumina também. Já as relativas, eu tenho o distúrbio de coagulação, o uso de anticoagulantes, pacientes em estado de imunossupressão, tá? Um paciente que ele não é colaborativo, tem algum distúrbio mental, alterações medicamentosas em uso de algum tipo de antibiótico, tá? Ou anti-inflamatórios. Então, tem que avaliar bem todas essas questões de indicação e contraindicação do paciente para a realização do procedimento estético. O profissional tem que tem que realizar bastante essa avaliação no paciente, a consulta, antes de indicar esse procedimento. Tá? As etapas para a aplicação da toxina botulínica. Eu tenho que realizar a anamnese do meu paciente, só revisando aqui, realizar a anamnese do meu paciente, tá? Pedir para que ele assine o termo de consentimento, a marcação dos pontos, né? Para que eu possa demarcar as áreas que eu irei realizar o procedimento. Recomendo que esse paciente esteja ligeiramente recostado, né, sentado. E aí eu tenho que ter a minha bandejinha, tá? Com os meus materiais, certo? Luva de procedimento, gás estéreo, minha seringuinha de insulina de 50 ou de 100 unidades, tá? Álcool A70 para realizar a antisepsia da pele, tá? E tenho que ter uma canetinha dermográfica para mim realizar a demarcação da pele, tá? A escolha da toxina, né? Na verdade, da marca da toxina, aí vai depender do profissional qual marca ele quer usar, certo? Lembrando que todas têm o mesmo mecanismo de ação, tá? A mesma eficácia. O que vai definir um bom resultado vai ser a aplicação precisa do profissional, certo?
A minha toxina, eu tenho que diluir ela com soro a 0,9%, tá? E aí, após diluída e também antes de diluir, ela tem que estar refrigerada com um ambiente a -4 a -6 graus, tá? A única que não deve ser refrigerada antes de diluir é a marca Xiaomi, a toxina da marca Xiaomi. Não precisa refrigerar antes de diluir, mas após ela ser diluída, ela tem que ser conservada nessa mesma temperatura de refrigeração, que é -4 e -6 graus. As etapas para aplicação, né? Diluo a minha substância, após ter demarcado, né, as áreas que eu vou aplicar, eu vou contar quantas unidades eu vou utilizar naquele paciente. E aí, na sequência, aspiro a quantidade e realizo o procedimento nos músculos. Se for no músculo frontal, corrugadores, músculo próstero, tá? Orbicular dos olhos. Eu vou realizar a aplicação no músculo que eu demarquei, no músculo que vai ser eficaz o resultado para a queixa que a paciente relatou. Por que nunca vai ser igual a aplicação em todos os pacientes? Porque esse paciente ele vai apresentar rugas diferentes, tá? Aqui eu tenho algum exemplo. Veja só a região frontal desse paciente da esquerda. Como ele apresenta muitas rugas aqui. Já o da direita vai apresentar bem menos rugas. Então a quantidade que vai ser aplicada nesse da direita para esse da esquerda não será a mesma. Então nunca se basear somente em técnicas que são realizadas, né, de forma geral para todos os pacientes. Não. Você vai ter que ter a sua experiência de avaliar a força muscular de um paciente. Tem paciente que vai ter um músculo bem forte, e aí você vai ter que aplicar uma quantidade maior por pontos. Você vai ter que aplicar pontos mais próximos um do outro, tá? Então tudo isso você vai ter que aprender em cursos, tá? Não é só na pós que você vai saber esse tipo de técnica, esse tipo de conhecimento para você realizar esse procedimento. Então tem que praticar bastante, aprender, pegar realmente a técnica, tá? E durante as aplicações você vai tendo a experiência, né, de identificar esse tipo de músculo que é mais forte que o outro, essas rugas que são mais extensas do que outras, tá? Ó, podemos aplicar nas ruguinhas do nariz, né? A bone lines. Paciente que às vezes se incomoda com essa ruguinha, a gente aplica também. Músculo orbicular da boca, né? Forma aquele código de barra, a gente também faz a aplicação nesse músculo com a toxina. Sorriso gengival, tá? Aplicação no músculo elevador da asa do nariz do lábio superior. A gente relaxa mais esse músculo, proporcionando o levantamento do lábio de forma menor, tá? Fazendo com que esse músculo ele não levante o lábio superior de forma muito excessiva, né? Proporcionando um sorriso simétrico e não evidenciando tanto a gengiva da paciente. Músculo depressor do ângulo da boca, tá? E músculo mintoniano. A gente já faz essa aplicação da toxina também para melhorar esse aspecto do queixo celulítico, esse queixo que fica com muitas rugas, tá? Demarcação das zonas de segurança, como eu já havia dito, é importante a gente fazer isso para evitar complicações. A zona de perigo, tá? O nervo supraorbital e também o nervo supratroclear. A gente tem que evitar a aplicação aqui nessa zona de segurança para evitar essas estruturas nobres. Realização da asepsia com álcool a 70% ou clorexidina
degermante a 0,2%. Tá? A realização da antisepsia é fundamental para você evitar complicações também. E aí vem a parte da demarcação, onde a gente vai demarcar os pontos. A aplicação da anestesia é relativa, às vezes tem paciente que não tem tanta sensibilidade à dor, não há necessidade de você realizar essa aplicação da anestesia. Tá? Agora, se for um paciente que tem essa sensibilidade, o ideal é que você coloque ali uns 20 minutinhos antes da aplicação um anestésico tópico naquela área. Ou você também pode utilizar uma canetinha que ela é utilizada, a crioterapia, ela é geladinha. Você coloca o gelinho ali, tá? Depois retira e faz a aplicação. Pode ser feito dessa forma também, é mais rápido, você economiza tempo. Tá? E a etapa da aplicação, né? Músculo corrugador, sempre tentar palpar o músculo, tá? Antes de aplicar. O frontal, sempre esticar um pouquinho a pele antes de aplicar também. Orbicular dos olhos. Orbicular da boca e músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Músculo mentoniano e músculo abaixador do ângulo da boca, do lábio inferior. Complicações pode ocorrer, né, como eu havia dito, tanto a pitose da pálpebra como também a pitose da sobrancelha. Tá? Essas complicações elas ocorrem devidamente ocasionada pela técnica mal realizada, certo? Quando você realmente realiza a demarcação da zona de risco, essa área você evita esse tipo de complicação. E outras complicações que podem ocorrer, a dor, a pitose palpebral das sobrancelhas, a cefaleia, parestesia, queda da sobrancelha, assimetria, hematomas. Tá? Pode acontecer esse tipo de complicação também. Porém, como vocês podem ver, não são complicações graves que colocam em risco a vida do paciente. Tá? Porque a quantidade que a gente utiliza, como eu já falei anteriormente, é uma quantidade mínima de toxina. E assim, essas complicações, elas são reversíveis, tá? Depois que o efeito da toxina acaba, né? Após 3 ou 6 meses, a sobrancelha vai voltar ao normal, vai subir novamente, vai arquear. A pitose palpebral também vai diminuir, vai acabar, tá? Porque ali dentro do músculo, o nervo ele produziu um novo broto, tá? Então vai novamente contrair aquela musculatura, certo? Não é uma complicação que é definitiva. Outras complicações, o edema e o eritema pode ficar vermelho, pode ficar um pouco inchadinho também, devido até o trauma da agulha, certo? Pode acontecer de ficar. Importante aqui só para a gente revisar. Realizar o exame físico completo. Vejam que o exame físico bem realizado, né, você consegue determinar o procedimento com a indicação correta e proporcionar eficácia no resultado, certo? Marcação da região a ser tratada, certo? Evitar as aplicações assimétricas, a injeção de volumes pequenos e concentrados, tá? Sempre realizar essa aplicação conforme a indicação. A aplicação com a margem da segurança, né? Também é importantíssimo essa técnica, esse procedimento ser realizado com todos esses cuidados, principalmente dessa margem de segurança. Respeito às doses recomendadas para cada área e músculo, né? E as orientações ao paciente. Isso é muito importante, você orientar o seu paciente quanto aos cuidados após o procedimento também. Tá joia? Aplicação detalhada e clara de procedimentos para você proporcionar os resultados esperados.
Um caso clínico aqui, somente demonstrativo. Veja só, um paciente que apresenta paralisia facial. E aí? Se vir para o teu consultório, onde é que você vai realizar a aplicação? No lado que está paralisado? Ou no lado que está contraindo? Ou nos dois lados? No lado que está contraindo, tá? O lado que está paralisado, está paralisado. Eu não preciso aplicar nesse lado. Porém, o lado que está contraindo, eu vou realizar a aplicação para deixar o mais simétrico possível os dois lados. Certo? E acabou, pessoal, a palestra. Espero que vocês tenham gostado, né? Com muita satisfação, né, que eu realizo essa palestra pela segunda vez no Congresso Beneficente Online de Enfermagem Estética. Tá? É uma causa nobre esse congresso, onde a gente vai estar ajudando aí muitas famílias com alimentos nesse momento tão crítico que a gente vivencia de pandemia. Tá? Muito obrigado a todos e um forte abraço.